imagino que talvez você esteja curioso para saber como funciona esse curso online, né? O Liderando Gente. Quais são as aulas, né? Quantas aulas tem, como você vê aqui. Eu falo que tem aí em torno de 60 aulas por enquanto, porque é um curso que eu estou sempre revisando, atualizando, colocando o que há de mais novo. Então eu vou fazer um convite rapidinho para você. De uma maneira muito breve, eu vou te levar ali para dentro da plataforma para você verificar quais são os módulos, quais são as aulas, para você já ter um gostinho de como que você vai aprender a se transformar num líder ainda melhor. Vem comigo, dá uma olhadinha agora aqui nessa plataforma, que é a melhor plataforma do Brasil, com os melhores recursos. Faz mais de um ano que eu pesquiso, eu testei todas as plataformas. Esta é a única que atendeu às expectativas que eu tinha para transferir tudo que eu conheço sobre liderança para você. Vamos dar uma olhadinha. Opa, seja bem-vindo à plataforma do curso Liderando Gente. Olha só, você já vai ter, quando você entra no curso, quando você faz o login, você vai cair nesta página aqui, que é a do curso Liderando Gente. E você terá aqui no lado esquerdo um acompanhamento do seu progresso, de quantas aulas você fez, né, da evolução do 0 ao 100%. A primeira aula que tem aqui da apresentação, veja aqui no cantinho, ó, tem a apresentação do Alexandre, que é a minha apresentação breve aqui no curso. Você vai conhecer algumas coisas a meu respeito e você vai conhecer também um pouquinho da plataforma. Logo em seguida, a gente tem um módulo de introdução, onde eu falo um pouquinho sobre como se identifica um líder, qual é o papel fundamental dos líderes. E depois nós temos o módulo 1, 2, 3, 4 e 5. Todos os módulos repleto de videoaulas, olha só, né? Aulas muito legais. Você vai ter também, além dessas aulas aqui, vai ter todos os materiais em cada aula que você tem ali. Por exemplo, vamos pegar aqui módulo 1, né? Você entra aqui na primeira aula do módulo 1. A gente clica aqui, a plataforma vai abrir a aula, haverá um apagão de lideranças no mundo. A primeira coisa que você tem em todos os módulos, você terá como fazer um download de todos os slides que eu demonstro lá na sala de aula. Olha só que legal. Então você começa aqui na primeira aula e você já baixa os slides e você tem impresso para você acompanhar todo o treinamento. Outra coisa muito legal, além do que você vai ter das aulas, você vai ter um bate-papo, certo? Que você vai poder, olha aqui, já tem um comentário, muito show a plataforma, maneira, claro, objetivo do professor, né? Abraço e ótimos estudos a todos. Legal? Então você pode a qualquer momento direcionar uma mensagem para as pessoas que estão trabalhando ou que estão participando do curso, e você pode mandar uma mensagem em privado diretamente para mim. Você põe aqui o assunto, põe o conteúdo, eu recebo e eu teria o maior prazer em responder para você. Outra coisa muito legal dessa plataforma é que toda vez que você termina uma aula e você vem aqui e marca aula finalizada, você vai marcando o seu progresso e a aula vai sendo marcada como realizada. Então o que acontece? Você sabe exatamente quanto por cento você já fez do curso. Então tem aqui o módulo 1, né? A gente fala sobre um voo panorâmico da liderança, depois o que é ser o novo líder. Aí o módulo 3 a gente começa a falar sobre como recrutar, selecionar e contratar a pessoa. Olha só quantas aulas, né? Depois a gente fala como delegar e engajar, certo? A outra coisa muito legal, pode ver assim, no final de cada módulo tem um teste. É um teste, você precisa acertar 70% desse teste para ser aprovado. E se eu não conseguir fazer o teste e tirar 70%, você pode fazer de novo, pode assistir às aulas. É uma forma de você qualificar o seu aprendizado, certo? Então, ao final de cada módulo, você tem um teste. E aí tem um bônus. O bônus é um presente que eu entrego para você, que são as 15 competências que fazem um líder diferente, certo? Isso aqui não está previsto no conteúdo oficial do nosso treinamento, né? Mas você tem esse bônus aqui. E esse bônus ele é acompanhado por um teste que eu elaborei e aplico há muitos anos. Olha só, eu vou abrir aqui a aula de liderança, que é a primeira competência, e você vai ver que antes de assistir às aulas, você vai ser convidado a fazer um download, que na verdade é um questionário de 75 questões que você vai poder fazer e é um autodiagnóstico sobre as 15 competências que compõem este bônus. Então, além de você assistir as 15 competências, né, liderança, persistência, determinação, orientação para resultados e tudo mais, você vai fazer o download e vai poder baixar
e responder um questionário que vai dizer para você quais são as competências que você já tem como ponto forte e quais são as competências que ainda precisa desenvolver, certo? Outra coisa muito legal desta plataforma é que à medida que você vai fazendo os módulos, você vai fazendo as aulas e você termina as aulas, termina os módulos e faz o teste, você vai sendo habilitado a receber um certificado. E ao final do curso você poderá emitir o seu certificado e comprovar que você teve acesso às aulas, que você entendeu e que você efetivamente aprendeu. Eu espero que esta realmente seja a sua plataforma de grande aprendizado. Me acompanha que você vai ter agora, a partir de agora, o seu processo de desenvolvimento garantido pelo que há de melhor numa plataforma de ensino online. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro módulo aqui do nosso treinamento. Eu sou Alexandre e agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a primeira aula desse primeiro módulo, que é o voo panorâmico sobre liderança. Eu vou provocar agora uma reflexão, vou pedir para você parar um pouquinho, pensar aí, se você quiser pegar um papel e uma caneta, pega aí para fazer algumas anotações, alguns insights importantes que talvez sejam um segredo, que talvez seja um passo muito importante para você dar agora que vai fazer toda a diferença lá no futuro, quando você estiver lá no topo. Olha só, gente. Você sabe que tem um apagão de lideranças no mundo e também no Brasil isso está acontecendo. Cada vez mais empresas precisam de profissionais com qualificação para líderes. E o cara que hoje tem uma formação técnica, muitas vezes ele ainda precisa desenvolver uma qualificação comportamental, ou então eu diria assim, uma qualificação de equilíbrio emocional, de maturidade. Falta muita gente assim. Talvez você seja um profissional liberal e talvez você tenha uma empresa com pequenos funcionários, ou então você pode ser ainda um coordenador, um gerente de alguma equipe, e talvez você esteja se dando conta do quanto a gente precisa saber lidar conosco mesmo para depois poder lidar com as outras pessoas. Opa! Seja bem-vindo a mais esta aula. Agora eu tenho uma conversa com você. Essa conversa com você é no sentido de provocar você a fazer uma conversa com alguém da sua equipe, ou com mais de alguém, mais de uma pessoa. O exercício agora é a gente começar a perceber que você como líder precisa exercitar muito a sua comunicação, a sua interação com as pessoas que trabalham lá no dia a dia. Eu tenho certeza que se você é um bom comunicador, se você já tem uma facilidade de conversar com as pessoas, você já é um bom líder. O que acontece é que agora a gente vai dar um direcionamento, a gente vai começar a definir os motivos, os principais motivos que um líder vai conversar com alguém da sua equipe, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer quais são os bons, os principais objetivos que a gente vai ter. O primeiro deles, eu vou desafiar você a conversar com alguém da sua equipe para dar apoio. O que é dar apoio quando eu vou conversar com alguém? Na aula anterior, eu dei as dicas, dos estágios das conversas que você vai ter com a sua equipe, com diversos propósitos. Está praticando? Precisa praticar, certo? Só tem um jeito de a gente se transformar num líder extremamente comunicador, influente, respeitado, que se transforme num verdadeiro modelo para que outras pessoas também cresçam. É através da comunicação. E a comunicação ela tem 3 elementos. E a gente vai falar sobre esses 3 elementos agora. Porque eu quero que você agora preste muita atenção no que esses elementos fazem quando você está comunicando. Ok? Então vamos lá, eu vou fazer um desenho e esse desenho vai ser mais ou menos um gráfico de pizza, certo? Então você imagina que nós temos um gráfico aqui e temos um percentual da nossa comunicação que a gente vai dizer o seguinte, 7%. Mais uma vez a gente vai conversar um pouquinho sobre esse momento de contratar alguém.
né? Que na verdade é um processo, né? Lembrando aqui, é sempre importante a gente saber que a gente tem que estar sempre, a vida de um gestor, a vida de um líder é estar sempre recrutando alguém, observando no mundo, no mercado, quem são as pessoas que têm um potencial para integrar o meu time. Depois que eu tenho esse recrutamento prévio, vamos supor que eu tenho uma vaga, então eu vou fazer a seleção. E a seleção, ela é composta por algumas etapas que a gente já conversou um pouquinho aqui, e uma das etapas cruciais que eu sempre defendo, não dá para fazer uma excelente seleção sem uma boa entrevista. E é isso que nós vamos falar nesta aula. Nós vamos descobrir quais são os pontos que vão fazer com que a sua entrevista se transforme numa entrevista eficaz. Você precisa desenvolver a habilidade de fazer entrevista, que obviamente é composta de muitas outras habilidades. Algumas habilidades muito comportamentais, como eu já comentei com você. Essa questão de relacionamento, de conversa, de percepção, são habilidades que eu preciso desenvolver para ter a capacidade de fazer essa entrevista. E não tem outro jeito, não tem como você ler um manual, não tem como você simplesmente assistir essa aula e dizer, agora eu sei fazer uma entrevista. Você precisa pegar todos os elementos que a gente está vendo agora e que a gente já viu durante todo esse curso e aplicar. Então vai requerer muito tempo, muito treinamento e prática para você se transformar num entrevistador eficaz. Muito bem, cá estamos nós então, para a gente entrar um pouquinho mais no detalhe e tomar muito cuidado com esses 7 erros mais comuns na hora de contratar uma pessoa. Então vamos lá, como eu tinha falado. O primeiro é não pedir informações completas, né, sobre as habilidades necessárias. Você imagina que você vai entrevistar um vendedor, um cara que tem que atuar na área de vendas da sua empresa em uma determinada região. E você esquece de perguntar para esse vendedor, por exemplo, se ele conhece as estradas, os caminhos, se ele já viajou bastante por essa região. Então essa pode ser uma habilidade, uma informação crucial para o sucesso dele. E você já parou para pensar quanto custa um erro de contratação? Durante muitos anos que eu acompanhei a área de recursos humanos de uma grande empresa, eu poderia dizer que esse erro de contratação pode custar milhões, muita grana. Só alguns exemplos assim que aconteceu comigo, eu poderia ficar 2 horas contando para você, mas eu sei que você não quer ficar aí 2 horas escutando história, então deixa eu ilustrar uma dessas histórias que vai fazer uma diferença tremenda. Uma vez a gente tinha que contratar, na empresa que eu trabalhava, um gerente para uma unidade estratégica de negócios no centro do país, lá no Mato Grosso, lá no centro-oeste do país. E a gente fez uma seleção que demorou meses para encontrar o profissional, e a gente encontrou um profissional altamente competente, com todos os conhecimentos, as habilidades, com a experiência necessária. O cara estava determinado, estava extremamente motivado para ir lá para aquela unidade, assumir a gerência daquela unidade. Afinal de contas, a gente já estava tendo prejuízo com aquela unidade. E nós precisávamos fazer com que aquela unidade retomasse, né, as suas vendas, os seus resultados, que o gerente que chegasse lá mobilizasse a equipe, organizasse os processos e tudo mais. Tudo aquilo que a gente precisa num bom profissional. E a gente encontrou esse profissional. Fizemos a seleção da pessoa, contratamos a pessoa e ele foi de mala e cuia, literalmente de mala e cuia para o Mato Grosso. E ele era um paulista. Chegando no Mato Grosso, ele se estabeleceu lá, levou a mudança dele, a família, a esposa, eu acho que ele tinha filhos, e dentro de no máximo 30 dias, esse cara ligou para a gente e disse, olha, eu não vou ficar. Você precisa estar preparado para delegar. Nas outras aulas eu esquentei os motores, provoquei você, né, a entender por que os gerentes não delegam, o que é delegação. Mas afinal de contas, como eu faço para delegar? Então é isso que nós vamos ver nesta aula. Aqui você vai entender o que você precisa fazer, quais são as atitudes que você precisa ter para delegar. Certo? Tem algumas mudanças necessárias que o novo líder, que um empresário, que uma pessoa que já tem o cargo de gerente há um bom tempo e não delega, ele precisa mudar algumas atitudes. E eu vou falar exatamente quais são as atitudes chave para você fazer. Mudar o foco de fazer agora para direcionar e controlar. Em vez de você colocar a mão na massa, chega a hora de você
direcionar as pessoas para onde elas precisam ir, chamado ciclo da alta performance. Vou lhe apresentar esse ciclo agora e depois nós vamos fazer algumas aulas entendendo cada uma das etapas deste ciclo. Vem comigo! Então o ciclo da alta performance, ele começa com 4 etapas. Nós teremos aqui 4 momentos importantes na vida de um líder quando ele está trabalhando com a sua equipe. O que você achou dessa plataforma? Legal, não é? O que eu sempre pergunto para as pessoas que eu conheço, para os líderes, para os empresários, para os profissionais que estão querendo crescer na vida, quanto custa para você saber que não pode fazer uma boa entrevista e às vezes o fato de não fazer essa entrevista você contrata a pessoa errada e coloca trabalhar lá no seu setor, aí na sua empresa, certo? Qual é o preço disso? Né? Quanto custa para você saber que, por exemplo, você não conseguiu dar um feedback adequado para o seu profissional, para a sua equipe e de certa forma a sua equipe ficou totalmente perdida, sem metas claras, sem objetivos de acompanhamento, sem um acompanhamento adequado daquilo que as pessoas precisariam fazer sob a sua orientação? Quanto custa para você ir para casa tranquilo no final de semana, sabendo que a sua equipe está bem direcionada, que você pode delegar tarefas, que você pode, melhor ainda, delegar a responsabilidade para que eles resolvam problemas? Qual é o preço que se paga por não ter uma equipe adequada? Primeiro, contratar a pessoa certa, colocar no lugar certo e depois preparar essa pessoa para dar conta do recado, para que você como líder, você como empresário, para que você possa efetivamente fazer o seu papel estratégico, olhar no horizonte e perceber aonde está a visão do seu negócio, qual é a missão que você está cumprindo, para você efetivamente poder trabalhar objetivos e metas, ser estratégico e não ter que ficar continuando a trabalhar como um operacional, mesmo que você já é um coordenador, um supervisor, um gerente e muitas vezes empresário. Quanto custa o seu tempo? Vai ser um prazer encontrar você dentro da plataforma e a plataforma, na verdade, é uma conexão entre eu e você, porque ali você vai ter um fórum e nesse fórum eu estou muito atento. Durante um ano você vai ter uma assessoria direta minha. Qualquer aula que você assista, você pode perguntar, você pode comentar que eu vou ter o maior prazer de ter você como aluno, como amigo e como um grande parceiro de aprendizado e de estudos. Vem comigo que eu estou te esperando ali dentro da plataforma.